Oi, gente, sejam bem-vindos aí. Perdão pelo horário, cara, pelo atraso aí, que tive um problema com o computador, entrei depois um pouquinho, terminei muito em cima da hora a aula com o segundo ano. Aí tá lento o computador, demorou a converter. Tranquilo? Desculpa mesmo pelo atraso aí. Tava demorando a converter aqui. Bom dia, professor. Bom dia, Diego, beleza? Então, gente, acho que o boletim de vocês deve ficar pronto já para entregar amanhã, tá? E aí eu vou fechar as notas de vocês hoje e já devem enviar as redações, né, amanhã para vocês corrigidas, tá? Pelo WhatsApp e acho que alguns me mandaram por e-mail também. Acho que a Raíssa, outros alunos mandaram por e-mail. Um ou dois alunos mandaram por e-mail aqui do terceiro ano, tá? Eu já vou falar igual o telemarketing, né? Vou estar encaminhando, tá? Estarei encaminhando para vocês amanhã, beleza? Vou começar aqui então, compartilhar com vocês a redação. Acho que enquanto o pessoal vai entrando aqui, já vou compartilhar a tela, tá? Bom dia. Compartilhou a tela para vocês aí, meus amores. Sim, professor. Tranquilo. Então, a intenção aqui agora, né, pô, não adianta, a gente já viu isso tudo aqui já. É meio que a revisão da redação para quem vai fazer, vai prestar o Enem, certo? Então, eu vou só passar essa revisão aqui, porque né, é um negócio bem importante falar com vocês em relação à tese de vocês. Algumas redações de alguns alunos que me mandaram, né, eu não senti a presença dela, né? Faltou a opinião, faltou o posicionamento de vocês em relação à introdução. É importante que ele apareça, até porque na conclusão vocês vão retomar essa tese, vocês vão retomar o posicionamento de vocês, né, para fechar, né, e aí trazer a proposta de invenção, tratando-se de Enem, ou observação final, né, tratando-se da UERJ. Beleza? A UERJ não sei se vai cobrar, né? A ESA agora, domingo passado, pensei que a ESA fosse cobrar, trazer algum tema problemático, cobrar proposta. A ESA não cobrou proposta de intervenção. É um candidato somente, né, ao final, a intenção era só trazer uma observação final. Alguns alunos meus, né, além de fazer a proposta, ainda cria, ainda coloca a observação final em relação ao assunto, né? Também é legal fazerem isso. Mas o que eu estou sentindo, né, falta realmente em algumas redações, e é importante demais que o corretor perturba vocês, enche um saco de vocês quanto a isso, é a tese, né, o posicionamento. Às vezes você cria a introdução, acha que está pronta e falta a tese. Então a tese tem que aparecer. Certo? A tese, na verdade, é importante porque quando você pergunta, quando você indaga qual é a opinião que você tem e tem formada, né? A opinião que você formou em relação ao assunto, deixa eu liberar aqui a galera aqui. Então, quando você preparou a introdução, né? A introdução está pronta, né? Mas é importante que você perceba, né, e se atente para ver se a sua tese apareceu ali, se você se posicionou, se o corretor vai ver o seu posicionamento. Quando o cara não vê o posicionamento, ele perturba demais e tira ponto para vocês para caramba. Até porque, como é que você vai retomar a tese, a opinião que você tem, o seu posicionamento na conclusão, se você não trouxe a opinião, se você não trouxe o seu posicionamento na introdução? Então tá assim, né? A redução, botei aqui um exemplo, né? Tema redução da maioridade penal. Perfeito? Botei, ó, vou conceituar, né? Eu vou conceituar aquilo ali. Então vou definir uma ideia, um processo, uma situação. Então no Brasil comecei, né, a introdução da maneira com que, né, os corretores nos indicam, né? Isso para nós evitarmos aquele lance daquelas muletas argumentativas, né? É evidente que, é notório que, percebe-se que, em pleno século XXI, show? Para nós evitarmos aquelas muletas argumentativas, assim chamadas por eles, né? Eu vou começar com aquele recorte, com um dos recortes que eles nos indicam, né? Quais são os recortes, né? É onde
né? Que nesse caso eu comecei com onde? Que marca o lugar, né? Que é no Brasil. Eu podia começar fazendo uma comparação, aí apontar outro país, né? Outro lugar, tranquilo, ó. Então, o nosso onde, né? Nesse caso é o Brasil, que é um problema recorrente aqui, né? A tentativa de reduzir a maioridade penal, que não aconteceu realmente, mas foi uma tentativa, um projeto de lei, certo? Então, comecei com onde, eu podia começar com quando, né? Trazendo, marcando o eixo temporal, que é muito comum alguns de vocês começarem, né? A introdução voltando, né? Fazendo uma alusão histórica, é o nosso famoso quando, né? E eu podia começar com quem também, ou apontando um dado, né? Trazer um órgão regulador, né? Um órgão responsável por aquilo, já trazendo um dado estatístico para quem está lendo meu texto, né? Que é o famoso quem. Ou um argumento de autoridade, eu posso começar com um filósofo, uma frase filosófica, e partindo daquela frase, né? Trazer uma definição, né? Trazer, né? Também o meu ponto de vista, o meu posicionamento. Mas o que não pode faltar, né? É o posicionamento de vocês. Perfeito? Acabou a introdução, porra, tá prontinha não. Vê se você se posicionou. Vê se ali, né, apareceu o seu posicionamento. Vê se o corretor consegue ver ali, né, a opinião, a sua opinião, o que você acha daquele assunto ali. Show? Então, por exemplo, principalmente temas que vão, né, trazer, cobrar de vocês o seu posicionamento. Redução da idade penal, o aborto, né, outros temas conflituosos, né, que são recorrentes no Enem. Então, aqui, ó, né? No Brasil é cada vez maior o número de crimes, né? Muito deles hediondos. São crimes, né? Com requintes de crueldade, né? Cometidos por jovens com menos de 18 anos, certo? Para coibir essa prática, o governo federal criou um projeto de lei, né, que reduz, aqui eu estou definindo, criou um projeto de lei que reduz a maioridade, né, da idade penal brasileira, né, dos 18 para os 16 anos. Então aqui, ó, repare que minha introdução tá pronta, não está pronta. Por quê? Porque falta a minha tese. Então, logo depois, né, num segundo momento, eu tenho que deixar claro aqui e colocar a minha opinião, a minha tese. Porque eu fiz aqui, ó, no próximo slide, ó. Vendo aqui, ó. Então, mostrei meu posicionamento, ó. Repeti tudo. No Brasil, cada vez maior o número de crimes, né? Muitos deles hediondos, né? Cometidos por jovens com menos de 18 anos. Até porque ele vai pegar, né? Uma cadeia muito mais tranquila, né? Na verdade, ele vai pegar o nosso famoso Padre Severino no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui, perdão, e que, na verdade, não ressocializa ninguém, né? Ele vai sair de lá formado, né? Ainda mais formado em relação, né, ao crime. Vai sair de lá um criminoso, né? Formado, com pós-graduação, mestrado e doutorado. Porque o Brasil é um país que não, né? Aquilo que era para ressocializar, não ressocializa ninguém. E assim, vai cada vez mais revoltar o moleque que vai entrar no Padre Severino. Show? Então, para coibir, né? Eu repeti tudo. E aqui, ó, em amarelo, né? Eu coloquei o meu ponto de vista. Sem dúvida, será uma iniciativa, né, que proporcionará. Aqui teve um erro aqui, né? Será uma iniciativa que proporcionará, certo? Ó, a diminuição do índice de criminalidade no país. Então, assim, mostrei para o meu corretor que eu sou totalmente a favor, né, a redução a esse projeto de lei. Tranquilo? Então, aqui, ó, tá certo? Agora sim, a introdução está montada, está linda, né? Mostrei para ele aqui qual é o meu posicionamento, né? Trouxe para ele a minha tese, a minha opinião. Tranquilo? Mesma coisa acontece se eu for contra, certo? Ó, show, então aqui, ó, vou ser contrário. Não importa que eu seja a favor ou seja contra, é importante que eu coloque meu ponto de vista. No Brasil, cada vez maior o número de crimes, né, muitos deles, né, hediondos, cometidos por jovens com menos de 18 anos. Então, para coibir essa prática, o governo federal criou o projeto de lei que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Show, os defensores dessa proposta não se atentaram que essa iniciativa resolveria somente os sintomas mais evidentes, né, do problema, e não a verdadeira causa de algo nocivo à sociedade, a verdadeira causa. Tem algo por trás ali, né? Certo? Resolveria apenas os sintomas mais evidentes, mas não, né, tocaria no ponto principal ali, né, que vai ser nocivo à sociedade. Tranquilo? Então, assim, ó, não importa, é importante que vocês se atentem, que nós nos atentemos para ver se colocamos ou não, deixamos ou não em evidência ali, né, o nosso posicionamento, a nossa tese. Quando ela não vem, o corretor perturba, né? Canso de ver redações corrigidas por outros colegas, por outros amigos, né? E o cara já bota assim, cadê a sua tese? Tira ponto ali, né? Tá tirando cada vez mais pontos em relação a isso. Então, é importante, tá? Se atentem a isso, beleza? Então, o principal intuito da aula de hoje foi trazer realmente isso aqui. Não sei se eu já tinha falado isso com vocês já, né? Alguns estavam deixando de colocar a tese. Falei também no outro colégio que eu dou aula também, que muitos alunos não colocam, não se preocupem em colocar a tese, tá? Então, aqui eu botei outras maneiras de nós fazermos, também montarmos uma introdução, certo? Ó, aí botei assim, OBS, não se esqueça de colocar o seu ponto de vista. Repare que aqui não apareceu o ponto de vista. Eu estou indicando a vocês quais são as maneiras de nós montarmos uma introdução.
mas não aparece aqui, ó, repare que não apareceu meu ponto de vista, repare que eu não coloquei, deixei claro para o meu corretor meu posicionamento. Então, segundo dados divulgados, ó, aqui eu comecei com quem, né? Comecei com dado, ó, tá? Apresentei dados, é uma maneira de nós começarmos a introdução. Então, segundo dados divulgados pela ONU, Organização das Nações Unidas, é importante demais que nós sempre expliquemos, né, a sigla, não importa que o corretor saiba o que significa aquilo ali, está evidente que aquilo ali significa, né? Mas é importante que nós coloquemos entre parênteses a explicação da sigla. Cerca de 70% das mulheres já sofreram, né, algum tipo de violência no decorrer de sua vida. Repare que eu só trouxe um dado, né? Comecei a introdução com um dado. Repare que não, né, eu não coloquei meu ponto de vista. É importante por quê? Porque partindo dele, né, eu vou criar os argumentos, os tópicos frasais que vão iniciar, né, os parágrafos do meu desenvolvimento. Tranquilo? É importante demais aparecer também a tese, porque partindo dela, você vai se questionar, né, por que que a mulher sofre, né, cara? Já sofreu algum tipo de violência? Será que com a criação da Lei Maria da Penha em 2006, será que ela está sendo eficaz, né? Você vai colocar o seu ponto de vista, vai se posicionar em relação a isso aqui, certo? E indagando o seu posicionamento, perdão, às vezes, às vezes eu sou meio gago, então indagando o seu posicionamento, né? Você vai criar argumentos, tópicos frasais para, né, desenvolvê-los, né, nos 2 parágrafos do seu desenvolvimento. Tranquilo, amores? Então, aqui, ó, né, eu posso apresentar interrogativas, muitos corretores não gostam disso aqui, porque você não pode encher seu texto de perguntas, né, que fica meio aberto, certo? Mas, assim, é um recurso maneiro, é um recurso bom porque vai fazer com que você crie também, né, argumentos, né? Isso aqui é até um recurso legal que muitos usam para aumentar o repertório argumentativo. Você vai fazendo perguntas, né? E ao responder essas perguntas, ao respondê-las, né, você vai já trazendo para cá, né, os nossos tópicos frasais, nossos argumentos que tem que ser contundentes para responder as perguntas. Tá vendo aqui? Ó, no Brasil, as mulheres sofrem cada vez mais com a violência doméstica. Né? Por isso, em 2006, né, entrou em vigor a Lei Maria da Penha, né, que tem como objetivo, né, faltou aqui a nossa vírgula, né, que tem como objetivo punir os agressores. Tá? Mas esta lei, né, está sendo eficaz realmente? Os agressores estão sofrendo punições? Então, é um recurso que nós podemos usar, né, para que nos ajude. Isso aqui vai nos ajudar bastante, né? Porque respondendo essas perguntas, eu vou criar já, né, os meus argumentos, eu vou criar já meus tópicos frasais. Tranquilo? Então, né, os agressores estão sofrendo punições, né? O que é feito após a abertura do processo? Com certeza, né? Tratando-se de Brasil, né, o processo é arquivado, né? Por isso, não é à toa que o cara, né, ele vai voltar a cometer aquela violência contra a mulher e muitas vezes a mulher própria, ela é morta, assassinada, né, pelo próprio companheiro que viveu com ela 20 anos, 10 anos, 15 anos, né? Já sofria essas agressões, né? E o cara fica, né, o cara por ela fazer essa denúncia, né? E o cara não sofre nenhuma punição, ele fica mais bolado, mais puto em relação a isso aqui e acaba até matando, tirando a vida da própria mulher, né? Porque não tem uma punição. Então tem que ser, né? Tinha que ter uma coisa mais severa em relação a isso. Então, assim, ele fez perguntas, certo? Para que nas respostas ele trouxesse já, né, os seus tópicos frasais, os seus argumentos. Perfeito? Então, é um recurso, sim, que nós podemos usar. Tá? Mas é importante que vocês não encham, né, a sua redação de perguntas, beleza? Senão fica algo vago, né? Então fica, pô, o cara sabe ou não sabe o que está fazendo, o cara está enchendo perguntas, né? Show? O corretor não gosta muito disso, não, mas é um recurso legal, né? Argumentativo. Show? Então aqui eu vou contestar, é uma maneira de começar também a contestar definições, né? Citações, opiniões, que eu vou pegar na mídia, né? Alguma parte, né? Alguma opinião que apareceu na mídia para nós, né? Algumas citações, né? Algumas definições. Então, embora seja divulgado, né, amplamente que a mulher está conquistando espaço, né? Aqui eu posso falar que a mulher está conquistando espaço, mas, porra, se você pegar um concurso para fazer uma análise, né, das vagas que são destinadas às mulheres, é complicado, é brincadeira. Dá vontade de rir. Né? Concurso para Polícia Civil do Rio de Janeiro são, sei lá, 1.500 vagas para o cargo de inspetor, né, nível superior. E você tem 10% das vagas destinadas às mulheres. É brincadeira. Então, assim, claro que teve um avanço aí considerável, né? A prova da ESA foi domingo, né? As meninas foram fazer a prova da ESA, né? Acho que a Bruna Rafael fez prova, outras meninas, né, de outros cursos fizeram a prova da ESA, mas, pô, se eu não me engano, o número de vagas é bem reduzido para as meninas. Então, assim, caraca. Então, acho que isso aí deveria, né? A conquista deveria ser mais ampla, né? Tá começando a conquistar espaço, sim, mas, pô, deveria conquistar, né, muito mais, tá?
espaços tipicamente masculinos, deve-se, isso aqui teve um erro aqui que eu não posso me incluir, deve-se olhar, né, que nem sempre isso se configura como realidade, né? Então, os cargos mais importantes das grandes empresas muitas vezes são ocupados por homens ainda. E mesmo quando elas ocupam esse cargo, né, tipicamente masculinos, de tão importância quanto, né, um homem vai ocupar, elas ainda vão ter salários, né, menores que eles, que os homens, tá? Então, isso aqui é algo que é inadmissível, certo? A mulher ganhar menos do que o cara exercendo o mesmo cargo que ele exerce. Mesmo até porque a mulher, ela desempenha vários papéis. Ela vai ser mãe, ela é mãe, dona de casa, né? Ela é uma mulher, ela é esposa, perdão, e vai, né, exercer aquele cargo, né, com extrema competência, até mais do que nós homens. Então, assim, acho que algumas coisas, né, deveriam mudar aí. Vocês podem falar isso aqui num processo mais do desenvolvimento. Tranquilo? Então, a maneira de nós montarmos a introdução também, certo? É contestar definições, citações ou opiniões. Perfeito? Aqui, mal bem, né? Eu meio que deixei claro aqui já a minha tese, né? Porque elas também recebem menores salários, né? Que, né, ocupam um cargo importante. Grandes empresas muitas vezes são ocupadas por homens, elas também ainda recebem menores salários, né? Por ocuparem posições. Perfeito? Mesmo ocupando posições, né? De tão valor, né? De tão importante quanto deles, tá? É importante que vocês sempre olhem para a introdução. Estou perturbando quanto a isso mesmo. Olhem para a introdução e vejam se ali você se posicionou, senão vocês estão lascados, tá? Citar argumentos em números, né? Então, aqui, ó, o tema sustentabilidade, né? O mundo moderno caminha para a sua própria destruição, pois tem havido inúmeros conflitos internacionais e o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico. Então, aqui eu já trouxe, já montei uma introdução, né, trazendo já os argumentos, apontando para o meu corretor os tópicos frasais. Vou falar, né, dos conflitos internacionais que se sucedem. Vou falar que o meio ambiente encontra-se ameaçado pela ação, né, desmedida, ambiciosa, descabível do homem. Tá? Então, que vou desenvolver melhor os dois argumentos que eu coloquei em evidência na minha introdução. Show? Então, tem uma maneira também que, né, mais antiga, né, mais arcaica de montar a introdução é isso, é poder deixar, né, os tópicos frasais já em evidência aqui na minha introdução. Beleza? Hoje, né, o que é feito hoje? Hoje, né, eu não preciso, até porque eu vou me posicionar ali e da minha tese eu vou montar meus argumentos. Eu posso começar já, pegar o corretor de surpresa, né, começar já mostrar para ele, já iniciando os parágrafos do desenvolvimento, o tópico frasal. Vai ver que ali, né, ao iniciar o meu argumento, né, os parágrafos do desenvolvimento, vai ver, né, que meus argumentos vão estar em evidência ali. Né, os tópicos frasais vão aparecer ali. Perfeito? Comparação, né? Eu posso começar a introdução de comparação. Então, a mulher até o século XIX, né, não tinha direitos, né, e sua função era exclusivamente, né, cuidar do lar, né, dos filhos e do marido. Hoje, a mulher, né, além de assumir esse papel, ela também exerce outras funções na sociedade. Show? Apesar disso, ainda é vista, né, como inferior ao gênero masculino. Aqui, ó, eu montei minha introdução, já deixei claro para o meu corretor qual é o meu posicionamento, né? Infelizmente, ela ainda é vista, né, como inferior ao gênero masculino, certo? Ela ainda é vista, né, de forma inferiorizada, tá? O que é descabível, né, tratando-se em século XXI. Show de bola? Então, aqui eu comecei a introdução comparando. Eu posso fazer isso aqui com diversos temas. Né? Eu vou falar da educação no Brasil, está chegando aí o dia dos professores, né? Vou começar aqui, né, marcando, né, fazendo um recorte do lugar. Posso comparar a educação brasileira com a educação em outro lugar e começar, né, trazendo esse país, né, falando no lugar tal, certo? E fazer a comparação, né, trazendo uma crítica em relação à, né, à educação brasileira, à falta de investimento, né, principalmente, né, no cara, não falo cara de forma geral, né, num papel mais importante da sociedade, que é o professor. Então, enquanto o professor, né, for desvalorizado, né, pela sociedade, a educação não vai para frente nunca no país, né, porque os países que são desenvolvidos, a educação é de qualidade, né, o professor, né, ele vai ser valorizado, vai ganhar mais, certo, e assim por diante. Então, aqui, ó, caracterizando aspectos físicos e espaços, né? Então, eu vou caracterizar os aspectos, fazer aquelas frases nominais, para depois, né, trazer aí, ó, um corredor superlotado, pessoas deitadas ao chão, né, nas macas, apoiadas em pias, né, em péssimas condições de higiene e saúde. Eis um retrato duro da realidade brasileira, do descaso das autoridades com a saúde pública. Perfeito? Então, aqui eu vou trazer, caracterizar os aspectos físicos, né? Meio que vou montar a minha introdução, né? Já que eu estou caracterizando, né? Estou montando uma introdução com adjetivo, né? Descrevendo, né, o espaço, o aspecto físico, certo? E depois vou trazer, né, um retrato duro da realidade brasileira, descaso das autoridades com a saúde pública. Eu posso trazer aqui, né, salas bem montadas, né, escolas estruturadas, né? Aí, do que adianta isso tudo, né?
se o principal responsável pela educação brasileira, né, por comandar, né, os jovens em sala de aula, né, recebe um salário, né, muito inferior, né, muito aquém, do que ele deveria realmente ganhar. Então aqui eu vou trazer, né, porque tem escolas realmente bem estruturadas, né, mas só que aquilo ali não serve de nada se o professor, né, o principal responsável por propagar o conhecimento é um cara desmotivado, é um cara que vai dar aula, né, desmotivado por receber, mas professor, mas pô, o cara sabia que ia ganhar aquilo ali ao escolher a carreira, perfeito, mas o que está acontecendo agora? Né? Ninguém quer ser professor mais, né? Cada vez mais os cursos, né, são EAD, ninguém quer ser professor. Quando você pergunta em sala de aula quem quer dar aula, ninguém responde. Por quê? Porque ele sabe, né? O jovem sabe que, né, o professor é tido, né, como uma profissão, infelizmente, desvalorizada, né, pela sociedade, né, por realmente ganhar, né, um salário aquém do que ele merecia, aquilo tudo ali. Perfeito? Então, aqui é o modo também de nós começarmos a introdução. Deixa eu falar para cá com vocês hoje. Perfeito? Ó. Aqui já parte do seu desenvolvimento, ó, feita a introdução com a apresentação do tema. O mais importante que eu queria trazer com vocês era a introdução, para que vocês não se esquecessem nunca da tese. Vocês não podem se esquecer nunca da tese, tá? Estou sendo chato mesmo batendo nessa tecla, beleza? Então, feita a introdução com a apresentação do tema e a tese, o próximo passo é justificar o ponto de vista escolhido. Então, que contribui nessa tarefa, né? Outra coisa importante, tem cara que mandou redação, sei que estava na correria, sei que pediu um negócio muito rápido, vocês fazem muita coisa, estão atolados com tarefas, eu sei que é complicado realmente para vocês também. Não tiro não tira esse negócio, esse lance de vocês, não. Eu sei que é complicado em casa, fazer trabalho, fazer as redações, mas muito montaram desenvolvimento muito curtos, né? Sem trabalhar realmente essa parte, né, justificativa, baseadas em fatos, né, dados estatísticos, exemplos, opiniões, né? É importante que vocês usem isso aqui, esses recursos, para o seu desenvolvimento, né, ficar, né, até fugir do senso comum. Perfeito? Usando fatos, né, dados estatísticos sempre, exemplos, né, reais, certo? Aí opiniões, né? Quando eu falo opiniões, são argumentos, né, opiniões, né, de órgãos reguladores, né, dados de órgãos reguladores, opiniões, né? Quando eu falo opiniões, são argumentos de autoridade, pessoas que são, né, que entendem do assunto que está sendo tratado, perfeito? Outra coisa importante também, né, para facilitar a argumentação, pergunte a tese escolhida. Por quê? Então, cada possível resposta vai ser um argumento, cada possível resposta vai ser um tópico frasal, certo? Tópico frasal vai ser aquele argumento, né, aquela frase núcleo que vai, né, iniciar, né, cada parágrafo do seu desenvolvimento. Tranquila? Então, no desenvolvimento, explica-se com lógica os argumentos, né, separando-os em parágrafos. Apresente exemplos de situações e fatos concretos, relacionando-os de forma lógica, explicitando relações de causa e efeito, né, comparação, finalidade. Deixa eu ver se alguém quer entrar aqui, senão eu fico meio perdido aqui na aula. Então, use o seu conhecimento de mundo, né, empregando o conceito de várias áreas do conhecimento. É importante que vocês usem muito, né, principalmente vocês que estão no terceiro ano do ensino médio, né, que vão... É importante que vocês utilizem bastante, cara, certo? Vocês usem bem, né, os conceitos de várias áreas do conhecimento, tais como história, filosofia, ciência e atualidade, perfeito? Dependendo do assunto que vocês vão tratar, do tema, né, você vai relacionar isso tudo aí. Eu posso voltar, fazer uma alusão histórica, relacionar aquele feito histórico, né, que ficou no passado, comparar com os dias de hoje. Eu vou apontar, né, trazer um filósofo, né, partindo da sua frase filosófica, relacioná-la, né, ao que eu vou desenvolver, ao meu tema, certo? Ao problema que foi apresentado. Então, assim, vocês têm noção disso, alguns têm noção disso aqui muito bem, perfeito? Então, ciência, né, se for ligado à saúde, né, a outra área, eu vou usar a ciência, né? O tema da ESA, né, foi relacionado à saúde, não foi? Atividades físicas, né? Eu podia trazer, né, que nem toda a população consegue ter um tempo, né, para praticar atividade física, né, por conta da correria do trabalho. Tinha vários argumentos que vocês podiam desenvolver, né, na prova da ESA, que foi domingo agora passado. Show? Mas foi voltado para a saúde. Foi até um tema bem fácil, uma redação bem tranquila. Show? Aprofundamento. É importante que vocês, né, que vocês se aprofundem em relação à parte argumentativa, para não escrever uma redação superficial. Show? Tudo que se você usar parágrafos que o corretor já tenha noção, cara, assim, né, é bem complicado. Por isso é importante que vocês, antes de fazerem um texto, né, que vocês leem bastante sobre ele, vocês busquem muito. Para quê? Para que o corretor também, né, ao ler o seu texto, seja pego de surpresa, cara. Depois você trouxe um fato ali que nem ele sabia. Então é importante, é isso que faz a redação subir de nota. Ele vai até relacionar se aquele fato é verídico ou não, mas, pô, você o pegou de surpresa. Como? Né, trazendo um argumento que nem ele sabia.
Você não trouxe uma argumentação, né, né, que ele já sabia, que já tinha conhecimento. Você trouxe algo novo. Você buscou o novo. Isso é importante demais para que sua nota cresça de nome. Tranquila? Evite criar muitos parágrafos. É importante que só tenha, né, 4. Eu gosto que vocês façam 4. Eu posso fazer 5? Posso, né? Vou fazer redação da UERJ lá, né, partindo do filme do livro Lucila. Então, assim, fizeram a redação da prostituição para mim, que é uma temática abordada no livro, né? Não sabemos se vai ser isso aí realmente, mas é uma temática que o livro aborda, certo? Então, assim, a redação da UERJ não vai cobrar de vocês, né, uma proposta de intervenção. Então, ali eu posso o quê? Apenas, né, ao final, retomar minha tese, fechar o meu texto, né, trazendo uma observação final em relação ao assunto, a não ser que a UERJ cobre, né, peça que vocês proponham, né, soluções para aquele problema. Caso não, aí sim eu posso fazer 5 com tranquilidade, mas é importante, se vocês fizerem 5 parágrafos, né, e consequentemente 3 do desenvolvimento, é importante que vocês se atentem para que eles tenham a mesma quantidade de linhas, tá? Para que não destoie, né, um dos outros dois, né, para que eu desenvolva menos um do que os outros dois. Por isso que eu gosto que vocês só escolham 2, porque fica basicamente, né, quase o mesmo número de linhas. Mesmo que quando nós escolhemos 2, né, repare que muitas vezes também fica já destoa um do outro. Show? Então é importante. Eu posso destoar? Pode destoar, né? Eu não posso fazer um com 5 e outro com 10, né? Então, quando eu falo de 7 a 10, vou fazer um com 7 outro com 10. Tranquilo. Destoa, mas não destoa muito. São 3 linhas aí de diferença. Perfeito? O corretor não pode perturbar, né, me perturbar quanto a isso. Show? Mas aqui, na verdade, o que eu queria falar com vocês realmente era isso. Era a parte da tese. É importante que vocês se atentem a ver se apareceu, se está ali o seu posicionamento. E a importância também de vocês buscarem, né, recursos argumentativos para que seu texto fuja ao senso comum. Né, e realmente que vocês explorem para que os parágrafos do seu desenvolvimento sejam grandes, né, sejam extensos, né, 7 a 10 linhas, certo? Basicamente 20 linhas, né, que vocês vão dispor para fazer, né, 20 ou menos um pouquinho, né, para compor, né, o desenvolvimento do seu texto. Tranquilo? Então, o tópico frasal, a frase núcleo, né, quando redigimos um texto dissertativo, descritivo ou narrativo, deve-se ter atenção ao início do parágrafo, ou seja, ao tópico frasal. O tópico frasal se refere a 1, 2 períodos, né, que inicia o parágrafo contendo, né, a ideia principal do parágrafo ou do texto, né, o porquê do seu ponto de vista. Então, quando você colocou o seu ponto de vista, quando você expôs a sua tese, né, quando você questiona, né, já que você tem uma posição, né, caraca, que coisa chata. Se você tem um posicionamento em relação, se você tem um posicionamento em relação àquele assunto, né, você vai, né, indagar, né, por que você se posicionou daquela maneira, e aí você vai criar os argumentos já para confirmar, né, para ratificar, né, para deixar contundente a sua tese. Tranquilo? Porque vocês vão fazer isso aqui a vida toda, você não tem para onde fugir. Ah, pessoal, as pessoas repetem isso para caramba pra gente, né? Tá chato, realmente tá repetindo para vocês muitas vezes, né, o mesmo assunto, mas isso aqui vocês vão usar isso aqui a vida toda. Quando vocês chegarem, né, a fazer um mestrado, um doutorado, vocês vão sempre, né, vai mudar um pouquinho o texto, né, dissertação e tese, né? Certo? Dissertação, que a gente já faz, certo? Ó, dissertação do mestrado e tese do doutorado, certo? Mesma coisa, a tese, você vai ter, né, uma tese, certo? Algo novo, doutorado é algo novo, né? Apesar que no Brasil nada se cria, tudo se copia, né? Vai ter uma tese, né? É uma opinião em relação ao assunto, que é sua opinião, ninguém mais, né, falou sobre aquilo ali. Você vai, né, também usar argumentos para confirmar, né, a opinião que você tem. Por isso que é tese de doutorado, né, dissertação de mestrado. Show? Mas, ó, tese e dissertação, tá ligado ao mesmo texto, tá? Não muda muita coisa, não. Beleza? Aí coloquei aqui, né, exemplo, né? Violência urbana. Aí, ó, deixei claro o meu ponto de vista. Ele tem que aparecer, ele já apareceu já na minha introdução. No Brasil, a violência está adquirindo proporções imensuráveis. Aqui é a minha tese, certo? Este é meu ponto de vista, tá? No Brasil, a violência está adquirindo proporções imensuráveis. É dificilmente, né, encontrar um lugar bom para se morar, principalmente, né, no Rio de Janeiro, certo? Ou nas grandes cidades, né? Você procura sempre um lugar, né, voltado para o interior para buscar um pouquinho de paz. Fora isso, né, nós estamos sempre, né, vivendo, né, no medo, certo? Aqui, ó, vou colocar o tópico frasal, né? Por quê? Vou indagar, né? Por que no Brasil a violência está adquirindo, né, proporções imensuráveis? Porque falta, né, investimento principalmente na educação dos jovens, principalmente a educação dos jovens carentes, né? O cara que mora em comunidade, o cara, né, se não tiver uma boa educação, né, um bom espelho, né, ele vai realmente, né, seguir caminhos meio tortuosos, né? Caminhos caminhos não muito bons, né? Caminhos, né, mais fáceis, né? É muito mais fácil o cara ter como exemplo, né, o traficante que vai ser respeitado, né?
através do medo pela sociedade, né, do que ele vai encontrar outros exemplos. Por exemplo, o cara que tem acesso a um colégio público dentro da comunidade, ele não vai ver de forma alguma o professor, né, como um cara, como um espelho, até porque a pessoa não possui um carrão, a pessoa não possui respeito da sociedade, ele já sabe que a pessoa é desrespeitado socialmente, certo? Então, assim, é difícil demais o cara querer olhar para o professor, né, e ter um cara como exemplo, infelizmente, porque falta investimento em educação, e não investimento em estrutura, não. Ah, vou deixar a sala estruturada, colégio lindo, mas para quê, né? Se o profissional ele continua desmotivado. Então, aqui, ó, a falta de investimento em educação proporciona um crescimento na violência. Segundo dados, né, divulgado pelo OEA, perdão, é importante que esteja isso aqui entre parênteses, né, teve a falha em relação a isso. Em 2012, o jovem da comunidade, né, que estuda, tende a não se deixar emaranhar, né, por influências negativas. Aí já trouxe aqui, né, a frase do nosso grande Darcy Ribeiro, né, frase muito famosa, né, Darcy Ribeiro, há 20 anos, ó, já dizia que se o país não investir em educação, não investisse em educação, né, não teria, né, dinheiro para construir tanto presídio no futuro. É importante que nós nos atentemos também aqui, ó, aqui não se atentaram, ao paralelismo sintático, ó, tá? Há 20 anos já se dizia, né, já se dizia que se o país não investisse, né, ó, tem que sempre manter paralelo, né, os verbos, ó, investisse em educação, não teria, né, dinheiro para construir, né, tanto presídio no futuro. O que aconteceu realmente, né? Por não investirmos em educação e continuar, o Brasil continuar tendo educação, né, muito falha em relação aos outros países, né, muito diferente, né, muito aquém, né, cada vez mais, né, temos que construir presídios, né, porque o jovem ele vai infelizmente, né, buscar, né, o meio mais fácil de conseguir uma ascensão social, né, de ter um poder, de se sentir poderoso na sociedade. Daqui ele não vai encontrar outros meios de ascensão social, né, de ter né, e se sentir, né, prestigiado pela sociedade, tranquilo? Então assim, é difícil hoje, mas assim, eu trabalhei num colégio lá atrás, né, que pagava coisas absurdas, né? Já falei isso com vocês já, né? Um salário muito absurdo, né? E o aluno daquele colégio, né, que era um colégio de órgão público, né, que era ligado à Fundação Bradesco, um salário muito alto para o professor, e ali era o único lugar que eu tinha, né, que eu via vontade do aluno de querer ser professor, né, de ter o professor como espelho, porque o cara, justamente porque o cara ganhava muito bem. Professores, ao final do ano, viajavam para a Europa, né? O cara tinha um grande carro, viagens para a Europa, e mal ou bem, cara, o cara pensa nisso, né? A sociedade é capitalista. Então, o jovem, quando vê um exemplo, ele quer o quê? Seguir um exemplo de um cara que é bem sucedido, é um cara que consegue viajar para a Europa, um cara que consegue ter um bom carro. Infelizmente, né, ele vai pensar dessa maneira. E quem é um cara que consegue ter um bom carro, né? Que é um cara que tem prestígio na sociedade, tá cheio de gente, né, rodeada à sua volta, né? É o traficante, é o cara que vai exercer aquele poder na comunidade, tranquilo? Então, é um assunto que você podia usar para desenvolver bem esse tema aqui, tá? Então, né, eu tenho... Aqui é uma maneira de nós criarmos argumentos de tópico frasal. Tá vendo aqui, ó? O tópico frasal, eu coloquei iniciando, né, o meu parágrafo do desenvolvimento. Então, a falta de investimento, né, em educação proporciona um crescimento na violência, tá? Comecei já trazendo e mostrando para o meu corretor o tópico frasal. Então, fiquem ligados a essas coisinhas bobas, né? É importante que o cara ache o seu tópico frasal, né? E vocês já vão iniciar com ele realmente, beleza? Gente, olha só, faltam 6 minutinhos, né? Eu acho que eu tô atrasadão aqui, porque eu entrei atrasado, tá falhando meu computador. Acho que a gente volta nós voltamos 9h40, já são 9h30. Então, eu vou encerrar aqui, porque demora a converter aqui o vídeo, beleza? Eu vou fechar aqui e volto daqui a pouquinho com vocês, para nós fecharmos, tá bom? Beijo, daqui a pouquinho nós voltamos.